Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Quero falar para você sobre as refeições do dia e, dentre elas, o café da manhã. O café da manhã precisa de uma atenção muito especial. É depois de dormir, devido a gente ter passado muito tempo em jejum, que a gente necessita de vários nutrientes. Um café da manhã precisa ser bastante nutritivo, afinal de contas você precisa de muita energia para passar um dia saudável de forma equilibrada, buscando sempre uma qualidade de vida. Dentre todos os nutrientes, o carboidrato é fundamental. É ele que irá repor o estoque de energia que você gastou durante o sono. Escolha um local agradável, de fácil acesso e excelente atendimento. Nós temos uma sugestão, a Padaria Pão Gostoso, isso mesmo. Ela fica na Avenida Duque de Caxias, quadra 19, número 30, bem próximo aos bancos. Vá até lá, a variedade é enorme, com deliciosos assados, cafés, um cappuccino maravilhoso, frios e outras variedades de pães sensacionais. Eu sou o cliente e recomendo. Padaria Pão Gostoso, apoie o Biomédico Saúde e pratica qualidade de vida. Quero chamar a atenção, isso mesmo, esta é a palavra, chamar a atenção para 33 anos de história, conteúdo e credibilidade. A revista Atenção é uma das mídias mais influentes e tradicionais da região de Bauru, atingindo sua tiragem mensal 6.000 exemplares e ainda uma distribuição estratégica regional em uma média de 50.000 leitores e ainda 20.000 online. Ela tem uma circulação regional, é distribuída em 12 cidades de forma gratuita para centenas de formadores de opinião. A revista Atenção conta com mais de 100 páginas por edição e ainda oferece uma variedade de temas todos os meses. Vão de política, economia, saúde, entrevistas, negócios, gestões e principalmente trazendo para você assuntos interessantes de Bauru e região. A revista Atenção pratica a qualidade de vida e apoia o Biomédico Saúde. Programa de hoje falando mais uma vez sobre a sua vida financeira com saúde. Hoje falando mais para você empresário ou para vocês empresas. De que maneira você pode agregar valor à sua empresa, como buscar enfrentar várias dificuldades. Para isso estamos aqui com o nosso amigo, advogado e consultor da Vitic Lopes Sociedade de Advogados, Dr. Wilson Lopes. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença e pela participação. Eu que agradeço, Luiz, mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui no seu programa. Doutor Wilson, sabemos que a saúde e o direito hoje, elas caminham juntos, né? Caminham juntas e estão ligadas muitas vezes na sua parte organizacional, que essa parte organizacional se passa muito pela educação, tanto com os colaboradores, quanto também com o próprio empresário, que muitas vezes reluta, né? Para ter aquela aprendizado, ele não quer, ele acha que ele sabe tudo, por mais que ele faça alguns cursos, mas nunca é tarde para aprender, né? De que maneira a gente pode organizar juridicamente, principalmente nos educar, isso é o que a gente vai ver agora. Hoje, doutor, a gente passa aí por uma recessão já há algum tempo, desemprego voltando, já voltou aí com todo vapor, inflação, enfim. Infelizmente, muitas vezes os governantes, eles estão inertes. A gente observa bastante que na parte privada, ou seja, no que não é público, é tudo muito rápido. O empresário acaba cortando ali na carne, infelizmente, né? Demitindo, com demissões. E o governo muitas vezes não, né? A máquina pública demora bastante para agir. A minha pergunta é o seguinte: existe algum auxílio ou subsídio para a empresa que ela recebe e que ela pode ser ajudada quando ela passa por essa crise, ou isso é irreal? Bom, Luiz, infelizmente não há, né? O governo, infelizmente, não contribui, né? Não existe nenhum auxílio, né, para as empresas, né? Quando passam por um momento difícil. O que existe são créditos facilitados, né, através do BNDES, alguns empréstimos com taxas diferenciadas, né? Que hoje, inclusive, por conta desse momento econômico difícil que passamos, estão mais restritos. Então fica difícil, inclusive, até das empresas que necessitam desses créditos,
obtê-los. Porque na maioria das vezes, como estão restritos, foram criados alguns mecanismos que dificultam a concessão desse crédito e as empresas, infelizmente, né, por ter atualmente a sua saúde financeira comprometida, acaba não preenchendo os requisitos para não tem como ter. obter esses créditos. Certo. Né? Então, infelizmente, não há nenhum subsídio do governo para contribuir com as empresas aí nas suas atividades nesse momento. Certo. Ainda dentro desse âmbito, como você citou, como o governo federal, estadual, municipal, ele pode, então, ajudar essas empresas a prosperar no Brasil? Existe uma maneira? A economia reflete diretamente, né, nas empresas. Né? Então, o que fez com que chegássemos a esse momento de crise foi justamente a perda da confiança de todo um mercado, isso em âmbito mundial, né, no Brasil. Né? Então isso acabou refletindo em todo o nosso mercado, ou seja, em todas as empresas. Né? Porque já que o mercado brasileiro não é um mercado seguro e eu tenho outras opções de mercado em outros países, em outros locais, eu deixo de investir no Brasil, passo a investir em um mercado de outro país, de outra localidade, no qual eu tenho mais confiança e tenho uma probabilidade de retorno maior. Então, essa recessão, né, a falta de investimentos por parte do governo, né, foi o que gerou essa situação econômica desastrosa, né, que passamos hoje. Ainda dentro desse âmbito também das empresas e de que maneira? As empresas elas têm obrigações, claro, a gente sabe, deveres, mas ela também possui alguns direitos. Existem alguns direitos principais que você pode citar, né, perante o governo e alguns direitos que ela tem perante os próprios clientes, doutor Wilson? Na verdade, as empresas, né, as pessoas jurídicas, elas têm muito mais obrigações do que direitos com relação ao governo. Né? As obrigações das empresas são inúmeras, fiscais, trabalhistas, as despesas fixas, operacionais, para que ela mantenha o desenvolvimento das suas atividades. Agora, com relação a direitos, né, junto ao governo, não há nenhum auxílio por parte do governo para as empresas. Desculpa, quer dizer, por exemplo, o seguro-desemprego para uma empresa não existe. Não, o seguro-desemprego não existe. O seguro-desemprego ele é concedido apenas, né, para trabalhadores, né, para funcionários, que inclusive atualmente está cada vez mais difícil de obter. O governo impôs novas regras, né, para o seguro-desemprego, que dificulta cada vez mais o trabalhador de receber esse direito. Doutor Wilson, se um empresário, por exemplo, ele tem a sua empresa, mesmo às vezes ela é inoperante, um exemplo, não está tirando nota, ele tem a empresa aberta e ele é empregado de uma outra empresa e ele é mandado embora, ele recebe o seguro-desemprego? Ou quando ele é empresário ele não recebe? Luiz, ele vai fazer o pedido, né, de concessão desse benefício e o Ministério do Trabalho, né, o órgão responsável pela concessão, pela análise, né, dos critérios para que esse trabalhador receba esse benefício, ele vai ter em seu sistema essa informação de que aquele trabalhador além de trabalhador, ele é empresário. E aí, muito provavelmente, o Ministério do Trabalho vai negar a concessão, né, desse benefício e o empregado terá então que juntar toda a documentação necessária a fim de comprovar que essa empresa ela está inativa, né, e que não traz renda a ele e tudo mais, para que seja feita uma reanálise desse pedido. E aí, concedido ou não, de acordo com a documentação apresentada. Perfeito. Doutor, a gente ouviu falar bastante aqui também, né, com dúvidas, quando se decreta falência. O que é decretar falência na empresa? O que muda para ela e para os proprietários em termos legais? Bom, a falência da empresa, ela é decretada judicialmente. Certo. A falência, ela segue um trâmite, ou seja, na maioria dos casos, antes de ser decretada a falência, a empresa protocola judicialmente, né, faz um pedido judicial, o que nós chamamos de recuperação judicial. O que significa isso? A empresa apresenta, né, ao juiz o seu rol
de credores, né, informando a ele que não possui condições atualmente de arcar com as responsabilidades, com as obrigações assumidas e, portanto, pleiteia alguns benefícios atribuídos pela lei nessa fase de recuperação judicial. O juiz, diante dessa documentação, né, juntada no processo, vai analisar se é possível ou não o deferimento desse pedido de recuperação judicial pleiteado. Sendo possível, o juiz vai determinar que essa empresa apresente um plano de recuperação judicial. Ou seja, ele vai apresentar dentro do prazo legal um plano, né, discriminando de que forma ele pretende pagar os seus credores, de forma parcelada, à vista e tudo mais. Apresentado esse plano, a empresa obrigatoriamente deve cumpri-lo à risca, sob pena de ter decretado a sua falência. Ser decretada a sua falência significa que a empresa encerrará as suas atividades, né, por ordem judicial, e aí será nomeado já um administrador judicial para que conduza o processo de falência. Certo, para que ela quite suas dívidas ou principalmente as principais obrigações legais. Isso, perfeitamente. A partir do momento em que for decretada a falência, né, esse administrador judicial vai fazer a arrecadação dos bens, do patrimônio da empresa, para que esse patrimônio responda pelas obrigações assumidas pela pessoa jurídica. Certo. A gente fala muito aqui em questões financeiras, primeiro, claro, pelas próprias perguntas, e segundo, doutor, porque a gente observou junto, claro, através de próprios artigos, de vários e inúmeros artigos, que a pessoa, ou mesmo os empresários, ou os colaboradores, a partir do momento que se preocupam com a vida financeira, conseguem ter uma saúde melhor, né? Eles passam a gozar de uma saúde melhor, passam a ter uma vida mais saudável. Daí, então, a nossa preocupação do programa Vida e Saúde, né, estar sempre discutindo, conversando sobre esses temas e principalmente hoje a vida financeira no Brasil, a gente sabe, né, como andam, né, dentro das chamadas crises e a partir daí então discutindo para você, nosso telespectador aí, todas as informações que possam agregar valor para vocês. Doutor Wilson, a gente também observa bastante aqui juros, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, né? São grandes taxas que muitas vezes são vilãs. Cada vez mais a pessoa entra num cheque especial, num juro de cartão de crédito, não discutindo que são abusivos ou não, mas que muitas vezes realmente a pessoa vira de uma forma interminável, ela não consegue mais sair daquela roda viva, né? Juridicamente, o que essas pessoas podem fazer através dos bancos? O empresário pode ser um parceiro do banco, o banco ajuda, auxilia. Como que funciona isso, doutor, por favor? Sim, Luiz, na maioria dos casos, né, as pessoas, sendo físicas ou jurídicas, acabam ficando refém das instituições financeiras devido à alta taxa de juros cobradas por eles nas suas operações financeiras, empréstimos, limite de cheque especial, cartões de crédito e tudo mais. Há, sim, na maioria dos casos, né, uma possibilidade de ser parceiro de um banco, de obter novas taxas, isso devido ao relacionamento que você mantém com o banco, né? Mas, infelizmente, Luiz, na maioria dos casos, por entender que as taxas são abusivas e são altas e não oferecer a possibilidade da pessoa regularizar essa situação, a maioria das pessoas acabam procurando a justiça a fim de rever esses juros cobrados pelas instituições financeiras. Exatamente. Né? E aí, pleiteando, né, numa ação própria para isso, vai ser analisado, né, diante de todo o contexto da ação, se esses juros são abusivos ou não. Sendo abusivos, o juiz vai arbitrar, né, a porcentagem correta, o valor correto e tudo mais, para que a pessoa possa regularizar, né, evitando aí mais prejuízos à empresa ou à pessoa física, né, pagando mais juros ainda. A questão política social para a empresa, existe alguma política social para isso? Uma política, por exemplo, de ajuda? Pelo governo, nenhuma, né? Pelo governo, Luiz, não há nenhuma política social, a não ser o fornecimento de alguns créditos com alguns benefícios, como, por exemplo, PNDES, empréstimos com taxas reduzidas para empresários e tudo mais. O que hoje, atualmente, diante do cenário em que vivemos, se torna difícil até de conseguir. Porque a maioria das empresas, como estão com a sua saúde financeira abalada, acaba não preenchendo os requisitos que as instituições financeiras e o governo
pedem para a concessão desses créditos. Então, infelizmente, hoje a situação se agrava cada dia mais. Doutor, antes da gente ir para o intervalo, quero aqui fazer uma pergunta sobre as orientações desse profissional administrativo jurídico, né? Quais as principais orientações que esse profissional ele acaba participando, tendo acesso? E uma pergunta dentro dessa mesma pergunta: está orientado, seguindo essas normas, isso agrega valor, qualidade e confiança para a empresa? É uma pergunta um pouco óbvia, mas quero que você cite, por favor, aí, porque assim, primeiro, quais as principais orientações? Você citou várias aqui, mas as principais. E quando o empresário ou dentro da empresa existe um profissional, isso agrega valor a ela, agrega qualidade de vida e confiança, consequentemente? Sim, eles têm um profissional da confiança, né, do empresário, sendo ele consultor ou de um departamento dentro da empresa, é muito importante. Porque o empresário, estando bem orientado, né, sendo direcionado o caminho dos seus negócios, que direção ele deve seguir, com certeza refletirá diretamente no faturamento da sua empresa e na sua lucratividade, né? Dessa forma, tendo uma diretriz, tendo um planejamento e traçando metas, com certeza ele passará pela crise de uma maneira mais tranquila, né? Então o importante é que o empresário sempre busque informação com o profissional ou com o profissional de dentro da sua empresa, para que ele possa traçar novas metas, traçar novos objetivos, procurar novos mercados, né? Para que possa superar esse momento difícil. Maravilha. Doutor, a gente vai para o intervalo e volta aí falando um pouco mais sobre essa questão do empresário mesmo negativado, se ele busca mais crédito, como que isso pode funcionar e, claro, como isso agrega valor à vida financeira da empresa e dos seus colaboradores. A gente volta em instantes. Até já. Programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a sua presença e a sua participação. Hoje falando sobre a sua vida financeira com saúde, voltado mais para a parte das empresas, como isso vai agregar valor e vai agregar qualidade de vida à sua vida, ao seu dia a dia. Doutor Wilson, nós falamos bastante aqui na primeira parte, essa negociação com bancos, de que maneira, né? Como que a pessoa pode fazer, o empresário. Você sugere nas suas assessorias, como consultor, que eles façam essa negociação com os bancos? E ainda, uma dúvida bastante pertinente, mesmo negativada, essa empresa pode buscar mais crédito, doutor? Sim, Liz, eu sempre oriento, né, os empresários a buscar resolver os problemas. Né? Certo. Então, sempre buscar e procurar as instituições financeiras para que possam verificar ao menos a possibilidade de negociar, né? E sendo possível que essa negociação seja feita dentro do orçamento da empresa, para que a empresa possa assumir o compromisso e honrá-lo até o final. Né? Com relação à negativação das empresas, isso ocorrendo, é muito difícil, né, obter uma concessão de crédito com o CNPJ negativado. Né? As empresas, as instituições financeiras, na maioria dos casos, não concedem crédito, né, a essas empresas negativadas, o que fica ainda mais complicado, né, para a empresa poder ter restabelecido a sua saúde financeira. Bacana. Doutor Wilson, você tem uma experiência muito grande aí já dentro do meio advocatício, das leis, como consultor, através da Vitic Lopes, né, dessa sociedade de advogados. Eu quero que você fale para nós e para os nossos telespectadores, por favor, como que você vê, com a sua experiência, se a saúde e a vida dos empresários, né, consequentemente das pessoas que lá trabalham, ele tem uma tranquilidade maior quando ele tem um acompanhamento jurídico da empresa, quando tem essa assessoria, essa assistência, essa orientação que você dá, a saúde dele tem uma melhora, ele ganha em qualidade de vida, doutor? Sim, Luiz, com certeza, até porque empresário bem-sucedido é empresário bem assessorado, né? Então, quando o empresário ele detém uma assessoria, uma consultoria de qualidade,
com certeza ele terá uma maior tranquilidade, né, para direcionar os seus negócios, né? E com isso ele vai saber o momento oportuno de fazer o investimento, de tomar uma direção, de lançar um produto novo no mercado, de fazer determinado investimento, né? Então, com certeza, a informação é a chave para o sucesso, né? Então, os empresários que apostam na informação, apostam na busca do conhecimento Maravilha. e de orientação, com certeza se sobressairão aos demais. Ou seja, a saúde do empresário melhora e a saúde da empresa também. Com certeza, até porque ambas andam juntas, né? No momento em que a empresa possui uma saúde financeira estável, né? Isso reflete diretamente no empresário, né? Que também tem maior equilíbrio na tomada de decisões e também reflete diretamente nos seus colaboradores, né? Porque percebendo que a empresa não vai bem, os colaboradores acabam ficando aflitos por não saber quais as consequências que isso acarretará, né? Inclusive podendo chegar na demissão. E aí reflete diretamente na sua família. Certo. Doutor Wilson, a relação, né, entre a crise financeira e a saúde das pessoas, você já disse aí que são entrelaçadas, né? A pessoa está mal financeiramente, ela passa a sofrer principalmente do estresse, dentro dos vários outros problemas de saúde que isso causa. Mesmo assim, é possível sair da crise. Essas dicas que você já deu de saúde, né? E de saúde da empresa, saúde física da pessoa, é necessário que ele mude os hábitos até de consumo para que ele consiga achar esse caminho melhor? Sim, Luiz, é indispensável que ele tome essa atitude, né? A contenção de despesas, né, isso da pessoa jurídica e da própria pessoa física do sócio, é importantíssimo, né, para que a empresa retome o seu caminho e volte a crescer, né? A conscientização é a palavra-chave, né, para que isso aconteça. Essa conscientização ela não se restringe apenas aos sócios, mas sim aos sócios, né, aos proprietários da empresa, aos colaboradores, inclusive, né? Então é indispensável que ele repense, né, que ele mude os seus hábitos de consumo, né, que suspenda as despesas que não são consideradas necessárias, para que assim possa retomar a saúde financeira da sua empresa e prosperar no seu negócio. Maravilha. Doutor, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu quero que você responda como mensagem final, mais uma vez, para os nossos amigos, para os nossos empresários, essa seguinte característica. A gente vê algumas empresas, alguns empresários, em sua maioria hoje, ou melhor dizendo, uma grande quantidade, com algumas negociações, bloqueios, algumas questões jurídicas, algumas perdas financeiras. E você que está aí nessa área, que a gente sabe que é uma batalha entre os ganhos e perdas, quando essa situação muda, a partir do momento que ele tem uma assessoria, que ele tem um consultor, quando essa situação muda, a tendência da empresa é se organizar melhor, ou seja, quando tem essa mudança, quando tem essa tendência e os ventos começam a ser mais favoráveis, né? Essa empresa, ela começa a se organizar mais e, consequentemente, tem uma mudança e passa a prosperar, é isso? Sim, com certeza, Luiz. A partir do momento em que a empresa começa a sofrer bloqueios judiciais do seu patrimônio, de valores em conta, né, aquilo gera um estresse, um desgaste muito grande, né, para o empresário. Né? Então, com esse estresse, com esse nervosismo, é natural que o empresário ele deixe de ver algumas oportunidades por conta do desequilíbrio que essas situações causam, né? Então, a partir do momento em que o empresário busca uma informação, busca um profissional que pode ajudá-lo, né, que faça um planejamento, né, que direcione os rumos do seu negócio, com certeza ele obterá melhores resultados, né? Lembrando que apenas o planejamento não é suficiente para que as coisas mudem. Além do planejamento, a ação é importante, né? E a perseverança também. Então, juntamos o planejamento, a ação e a perseverança, com certeza os resultados serão os melhores. Maravilha. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação, pela presença. Obrigado aí a Vitic Lopes, Sociedade de Advogados, por sempre nos apoiar e principalmente nos dar essas orientações
E a você, claro, doutor, muito obrigado pela presença, pela participação e pela amizade. Eu que agradeço o convite, Luiz, e fico muito feliz em estar no seu programa mais uma vez. Obrigado. A você também, muito obrigado pela participação, pela presença, pelos nossos e-mails, agradecendo sempre aqui. Lembrando do nosso portal www.biomedicosaude.com.br, Biomédico Saúde, praticando qualidade de vida. Uma boa vida a todos. Até a próxima. Um grande abraço.